Olá, nossos queridos ouvintes, estamos aqui para mais um podcast. Hoje a gente vai discutir o tema do momento, o Dia da Mulher. Estamos em março e esses temas se fazem muito presentes na nossa sociedade. É um tema extremamente contemporâneo e que merece ser tratado com o devido respeito. Para esse assunto, eu trouxe hoje nós, quatro mulheres, para discutir e trazer aspectos diferentes sobre o que é ser mulher na sociedade moderna. Então, nós temos aqui a Flau, que é analista em formação, temos a Bárbara, que é analista de data É em informação. informação, e a Ive e eu, que também somos analistas em formação pelo IGEP. Então, agora eu queria passar para a Flau, para a gente começar esse debate todo sobre esse lugar do feminino. Olá, prazer estar aqui falando desse assunto no mês de março, comemorando aí mais o 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. Então é um prazer estar aqui. E a gente tem que começar falando o que é tornar-se mulher, né? Essa missão, essa jornada, né, de ser mulher. E a gente trazendo um pouquinho Jung, é uma trajetória aí um pouco com muitas informações. Por exemplo, para eu tornar uma mulher, eu tenho muito da relação com uma mulher muito importante na vida de todos nós, como a mãe, né? E a mãe no sentido mais amplo, aquela mulher que às vezes se dedica ao cuidado, né? Então nosso olhar, os nossos sentidos, ele está ali, né? Com essa pessoa, com esse feminino, com essa mulher, e com isso nós vamos aprendendo o que é ser mulher e respondendo essa pergunta. Então, nesta relação, traz muita coisa, muita informação desse tornar-se essa mulher que eu sou hoje. Então, essa relação é muito importante. Tem a relação da como que é a história da mulher na nossa humanidade? Como que é? Isso também está em mim. Isso também me faz tornar uma mulher. Como é que é? Como é que foi? Nós temos aí um período da nossa história que tivemos as bruxas, né? As nomeadas como bruxas que foram queimadas. Esses gritos dessas mulheres. Está em mim? Ecoa em mim? Ecoa de uma forma muito forte, muito latente muitas vezes, mas está em mim. E se manifesta muitas vezes nos dias de hoje através de um medo muito grande, É. né? Um É, medo é, inconsciente. posso falar um pouco sobre a questão do medo e dessa. Porque assim, a construção do patriarcado, né, é toda feita em cima do domínio, né? E o domínio é em cima do corpo feminino. Então, assim, a gente fala hoje da questão do nascer biologicamente mulher. E tornar-se mulher, né? Como a gente pode elaborar, né, simbolicamente, é uma construção em cima do que o patriarcado fez com o feminino em cima da mulher, né? A mulher é uma materialização da submissão do feminino para o masculino. Porque quando a gente vai pensar nessa construção lá, né, nos primórdios, a mulher, no matriarcado, né, a mulher era uma deusa, ela gestava, ela era, né, dona de um poder divino que era oriundo de alguma força que ninguém sabia. E quando a gente vai para a questão da agropecuária, começa essa questão da agropecuária, os homens veem que tem gerência sobre isso. Precisa deles, né? A questão da fecundação. Isso antes de saber de toda a questão da reprodução humana. E aí, para ter controle sobre os seus bens, aquilo que era seu, seus filhos, sua fazenda, eles começam a tratar a mulher como um bem, como alguma coisa pessoal deles.
Meus filhos, minha mulher, minha fazenda. Então, assim, tem uma coisa de submissão e controle, né? E posse em cima do que a mulher traz de benefício a esse masculino, a esse homem naquela época. E isso vai sendo cons- constituído, né, reforçado ao longo de milênios. Estamos falando de milênios. Então, assim, ter uma revisão no último século, né, sobre o que a mulher significa dentro dessa estrutura social é uma coisa muito recente, muito nova. A gente está falando de corpos, né, biologicamente nascidos como mulher, de XX, né? E aí eu vou para um lugar que eu acho que é muito importante a gente falar dentro dessa ideia, né, do feminismo, dessa construção, né, do que o feminismo propõe, do que a mulher hoje quer, né, do que a gente luta, né, cada uma dentro dos seus nichos e dos seus meios, das suas colocações sociais, né, ativas ou não. É Primeiro, a gente está pouquíssimo tempo falando sobre isso. Quando a gente tem Revolução Francesa em 1879, e a gente vai falar sobre os direitos dos homens, é dos homens. Mulher não era, não tinha direito. Direito dos homens é só para os homens. A mulher é citada como um indivíduo pela primeira vez na ONU em 1948. Até 1960, Eblau, a gente era ainda posse do marido. 60, década de 60, gente. Então, assim, a gente tinha que ter permissão para viajar ou para voltar. Se o cara quisesse despachar a gente para as cucuias, ele despachava e não deixava voltar, não. Então, a gente está falando de uma questão que a gente está aí há 50, 60 anos brigando por direitos de igualdade. E é lógico que vai ter um efeito que o Jung fala de enantiodromia. Tem que ter uma posição violenta perante o opressor para a gente conseguir espaço nesses lugares. Mas o mundo mudou muito nos últimos 100 anos, convenhamos, né? E aí a minha pergunta é, além desse subjugo milenar que a gente herda, né, na nossa estrutura biológica, né? Hoje, raciocinando psiquicamente, tentando se dissociar de toda essa carga que a gente leva, quais são nossas lutas? Qua- Hoje, a mulher hoje busca o quê? Quais são as nossas vitórias? Quais são nossas angústias? Quais são nossas derrotas dentro desse processo? Quer falar aí? Eu tô falando muito. Discursei aqui, né? Então, mas eu acho que a gente precisava deixar claro a questão, né, que a gente está falando da mulher biologicamente mulher, né? Porque Não hoje a gente, menosprezando todas as claro, mulheres em suas condições e suas lutas próprias, mas assim, quando a gente fala de patriarcado masculino e do feminino, é nesse sentido, da submissão, né, em cima de corpos femininos e dessa posse que foi construída toda uma ideologia, toda uma construção social, né, de comunidade em cima desse valor. Então, eu acho que é isso que a gente está querendo pontuar aqui. isso. E aí, Flau, você quer terminar o seu raciocínio? Pode ser, Ive. Então, eu parei no medo, né? Esses gritos ainda ecoam em nós. Existe um medo. Então, nós temos, eu acredito que o que a Bárbara falou, é importante a gente trazer consciência de tudo isso. Consciência do clã familiar, das mulheres da minha família, ter consciência de que existe uma história da mulher na humanidade e, principalmente, como a Bárbara colocou, nós vivemos em um mundo do patriarcado. Como que é ser mulher neste mundo do patriarcado? Eu vou numa loja de brinquedo,
comprar um brinquedo para uma criança, seja uma sobrinha, um sobrinho, alguma coisa, o que que tem na ala das meninas? Eu vou comprar um brinquedo para minha sobrinha. O que que tem lá? Você vai achar um monte de bonequinha linda de todas as cores lá que você pode escolher, né? Ou então Boneca, coisinhas de cozinha. eu vou encontrar coisinhas de cozinha, eu vou encontrar, que mais? E na ala dos meninos, o que que eu vou encontrar? Vou encontrar bola. Bola é movimento. Bola Carrinho. e boneca, vamos colocar Jogo, a diferença. quebra-cabeça, construção, Lego. Eles estão preparados para posições de estratégia. E nós estamos preparadas para, desde criança. Para quê? Para cuidar. E não tenho nada contra cuidar, mas precisa ter esse equilíbrio. E eu posso ter o poder de escolha. Por isso que tem nessas notícias que a gente vai vendo, nossa, mulher CEO, como assim? Não, não pode, né? Uma coisa meio que choca ainda. Não, por quê? Não pode. Porque choca. Porque lá na loja de brinquedos, está lá, na loja de brinquedos está claro o seu papel. Como assim você ousa desafiar isso? Então, são pequenos detalhes que a mulher precisa estar consciente e saber as lutas que ela vai precisar, né, entrar na vida. Mas principalmente, eu acho que principalmente tem que ser algo interno. Perceber que a gente comprou coisas que a gente não precisa, a gente pode questionar. Por exemplo, eu preciso só estar numa posição de cuidado. Então é isso, eu acho que é um pouco por aí, né, Ive? O que que você acha de tudo isso? E eu não sei se a Paula quer falar alguma coisa, porque eu vou entrar aqui a partir de 1960, que quando começa a revolução sexual. Então, assim, tem muita coisa junto disso, aí depois eu queria, inclusive, que vocês complementassem, mas a Paulinha estava com um pensamento quando ela iniciou a nossa apresentação, e eu queria que ela concluísse, antes de eu falar de 1960. Bárbara chegou a 1960. Gente, não é uma questão meio histórica, entendeu? Porque mulher tem história na sociedade. E é por isso que a gente está pontuando, né? É importante falar para os ouvintes, por isso que a gente está pontuando em datas. Mas a gente não tem tempo para fazer todo um trabalho histórico da mulher na sociedade, infelizmente, né? Mas quem sabe, né? Outro podcast a gente faz isso. Diga aí, Paulinha. Bacana, Ivy, muito obrigada. O que eu tenho para dizer é que, historicamente, a mulher foi construída como um objeto de feminilidade. E o que eu quero dizer por feminilidade? A mulher foi feita para ser bonita, para ser algo a ser olhado, algo a ser admirado. E a gente percebe isso na construção. Eu não sei se vocês tiveram essa experiência, menina, mas quando eu era criança, a gente tinha uma aula específica de educação física na escola em que as meninas iam para o balé e os meninos iam para o judô. E vem muito desse lugar que a Flau falou, dessa divisão das atividades, né? O homem para estratégia, para luta, para ferramenta, para o trabalho, e a mulher para ser bonito, para ser artístico, para ser sensível, intuitivo. Existe algo de errado com ser sensível, intuitivo, bonito, artístico? Evidente que não. Mas no momento que a gente coloca uma mulher na obrigação de ser isso, a gente tira o espaço dela de ocupar outros espaços. Também o espaço do trabalho, também o espaço da estratégia, também o espaço da inteligência, também o espaço do intelecto, né? Em outras formas, em outras apresentações artísticas também. Tem mais, historicamente, se a gente for olhar, vocês vão encontrar durante todo o período do Renascimento homens que fizeram esculturas, quadros, enfim, que foram reconhecidos pelas suas habilidades intuitivas e artísticas, e mulheres que foram suprimidas em todos esses critérios. E aí a gente vai, a Ivy provavelmente vai trazer isso com mais
muito mais qualidade do que eu, mas a gente tem um movimento todo, não só sexual, mas uma revolução de mulheres que querem se fazer ser lembradas pela produção científica, pela produção intelectual, pela produção artística. Então a gente tem muitas revoluções. Mas como a minha primeira formação é advogada, eu acho que cabe a gente trazer aqui uma questão do Código Penal brasileiro, porque a gente vive submerso dentro de um inconsciente coletivo que permeia a nossa vida, que é o Brasil. E o Brasil, historicamente, é um país que foi explorado e as mulheres foram exploradas sexualmente, abandonadas, é, arrancadas de suas tribos. Então, é impossível a gente falar de ancestralidade e não considerar a nossa história indígena e não considerar que a Constituição de 88 trouxe muitos avanços para a mulher. Cabe aqui falar do sufrágio feminino, mas no Código Penal de 16, a mulher era tratada como mulher adúltera. Existe algo de errado em condenar o adultério? Não. Existe algo de errado em condenar somente a mulher pelo adultério, né? Isso só mudou em 1940. Isso é uma realidade extremamente próxima de nós. A minha avó, nascida em 1920, foi a primeira turma da PUC a estudar filosofia e letras. Ela teve que escutar da sogra dela que uma mulher inteligente não faria a felicidade de um homem. Isso é uma realidade de 100 anos atrás. Isso não é uma realidade distante de nós. Então, a gente precisa pensar criticamente a nossa ancestralidade e o que a gente reproduz para a nossa descendência. Alguém tem alguma coisa para acrescentar? Eu quero falar antes da Ivy, que aí eu já engato para você falar da questão do movimento, né, de sexualidade, né, do primeiro onda do feminismo aí. É, duas coisas importantes que a Paula falou, do apagamento feminino durante a história, né? As mulheres sempre foram apagadas. Eu posso pegar um exemplo muito claro dentro, tem milhões, tá? Tem vários filmes, inclusive tem um filme ótimo chamado Grandes Olhos, que é o apagamento de uma artista incrível, né? Dentro desse processo, a gente teve e a gente dentro da área psi, da nossa área, teve a Melanie Klein, na Melanie Klein. A Sabrina. Como é que é o nome? Sabina Spielrein. Melanie Klein, não. Melanie Klein, ela foi anexada ali, né? Mas ela tinha um outro lugar. A Sabina Spielrein, inclusive, ela foi a primeira paciente do Jung, né? Teve todo um quiprocó com o Jung lá na história deles dois. Mas ela virou uma psiquiatra muito renomada, assim. A questão da pulsão de morte, inclusive, ela que dá esse engate inicial para a pulsão de morte que o Freud pega e desenvolve, né? Mas ela atendeu o Piaget. Piaget pega toda a questão dentro da análise dele com a Spieren. Então, assim, é uma mulher incrível que realmente foi apagada. Ela foi morta aí né? Ela era judia, ela estava na Rússia. Eu não me lembro direito a história, mas assim, teve um apagamento real que literalizaram isso dentro do processo de guerra. Ponto. Ela foi apagada e ela foi morta. E outro que é para gente chegar mais perto da questão da violência, da lei do feminicídio, que é outra indicação que eu tenho, que é um podcast chamado Praia dos Ossos, que fala sobre o assassinato da Ângela Diniz numa praia aqui em Búzios, pelo parceiro dela, e que ele foi inocentado por questão de honra, assim, tipo. E foi o primeiro movimento no Brasil que as mulheres ficaram ofendidas e foram atrás de ter um outro julgamento para recondenar ele. Recondenar, não, recondenar, porque ele não foi condenado, né? Que é um podcast incrível. E aí eu vou dar uma diquinha também de um livro, que é básico para a gente entender onde a gente está e tentar que ela é incrível. A Valesca Zanello, ela tem vários livros, mas esse aqui, A Prateleira do Amor, é uma delícia. O livro rapidinho, gostoso, mas assim, ele põe a gente no cerne do que a gente está vivendo hoje. Mas assim, essa coisa
eu sou dona de mim, que eu acho que a Ângela Diniz botou ali, né? Apesar da paixão, não sei o quê, qual é o limite, né? Ele pode me matar em questão de honra, e aí eu acho que a gente entra nessa questão do meu corpo, né? Das minhas regras, quem sou eu no mundo, quem é a mulher que tá aqui, e eu acho que a Ivy pode entrar. Gente, eu interrompi hoje todo mundo, né? Desculpa, tô Para falante. variar, né, Bárbara? Mas a gente te ama assim mesmo. Mas, olha, gente, pena que a gente tem pouco tempo, né? Porque tem um cerne, quando a gente começa a falar, tem um cerne de questões assim para a gente ir pegando gancho, né? Muito legal. Mas falando, né? Voltando ao tema inicial que a gente estava falando, que seria o nosso objetivo, falar sobre o mês de março, mês da mulher, né? Dedicado ao trabalho com a mulher, e a gente vê um monte de instituições, inclusive aqui na minha cidade, eu estou em Brasília, o pessoal tem desenvolvido um tema em cada lugar. Eu até dei uma palestra numa escola essa semana, né, falando sobre a sexualidade da mulher. Mas antes de falar sobre isso, a pergunta inicial que a gente tinha feito aqui antes de começar era o que que nós mulheres, nascidas biologicamente mulheres, o que que a gente ganhou, né, de interessante, ou os ganhos sociais, a Bárbara colocou alguns, a Flau trouxe para a gente toda essa questão ancestral das mulheres, mas o que que a gente ganhou? Será que a gente desenvolveu muito, né? Os direitos das mulheres têm aumentado? Como é que está isso? Eu penso que se a gente for pegar, né, o período de ancestralidade, né, ali período paleolítico, que é a sociedade era matriarcal, né? A mulher que trabalhava, o homem cuidava da cria, né? No período neolítico que a coisa muda, né? Porque aí vem neo novo, né? Que vem a questão da agricultura, tal. Isso está lá em Foucault, tá? Se vocês quiserem pesquisar. Aí acontece o quê? O homem do pastoreio, eles começam a ter crias, né? O homem do pastoreiro observando que as ovelhinhas não nasciam sem que tivesse a copulação do macho, não existia. Aí ele se colocou, opa, eu tenho papel nessa sociedade. Aí a sociedade se tornou patriarcal e a gente sabe o que que aconteceu, né? Mas hoje a gente, acho que a gente está estagnada, né, meninas, em relação a direitos. As coisas aconteceram a partir de 1960, quando a mulher resolveu que ela era linda, maravilhosa, e que ela podia governar o seu corpo, e que ela podia ter prazer sexual também a partir do advento da pílula anticoncepcional, porque o sexo era reprodução, lembra disso? Então, quando ela descobriu que ela podia ter prazer, muita coisa mudou. E falando especificamente de Jung, a gente percebe que na literatura, né, em toda a obra de Jung, a gente vai ver que Jung, como um homem da própria época, naquele espírito da época, né, muita gente diz que Jung era machista, não tinha como não ser, não representar essa situação do espírito da época. Claro, a gente vai ver isso na obra de Jung. Mas, mesmo sendo homem daquela época, ele ainda puxa muito a sardinha para o lado da mulher. Né? A gente vai perceber lendo a obra dele. Não sei se é porque a gente lê assim com olhos de paixão, porque eu penso que todas nós aqui somos apaixonadas por Jung, senão a gente não estava aqui, né? Mas é isso. Só que o espírito daquela época, gente, está pairando hoje também. Quando a gente vê essas questões do feminicídio e tal, e eu vou ficando muito inflamada ao falar sobre isso, porque eu sou é, é, defensora da mulher, mas quais os ganhos, hein, gente? O que que vocês acham? A gente teve agora, na sociedade atual, o que que a mulher tem ganhado? O que que vocês acham? Porque essa posse do homem sobre a mulher ainda continua, né? A gente percebe que a mulher não quer aquele relacionamento e tem toda aquela questão ancestral do machismo estrutural e etc., desse poder desse patriarcado, que ele não aceita que a mulher não esteja com ele. É. Tivemos que Infelizmente, criminalizar como feminicídio, inclusive, né? Isso todo dia no jornal. Todo dia no o jornal. tempo todo. Então, eu Gente, acho. pode falar, Paulo. Obrigada. Eu acho curioso a gente pensar nesse lugar crítico do que a gente ganhou, porque se a gente for parar para avaliar, e não existe aqui nenhuma questão de julgamento, é só uma análise minha particular,
o espaço que a mulher conquistou no direito ao trabalho, que é justamente a proposta do dia 8, é olhar para as mulheres que morreram queimadas dentro de uma fábrica, numa atividade fabril, em que Isso. elas tinham uma diferença salarial expressiva e elas lutavam por direitos iguais. Quanto isso não mudou? Quanto nós continuamos todos os dias sendo queimadas dentro de um ambiente de trabalho tipicamente masculino, tipicamente patriarcal, quanto nós ainda precisamos nos submeter ao chefe, ao ser bonita, quanto ainda existe uma diferença de eu adoraria contratar você, mas você está em fase reprodutiva, mas você tem um filho pequeno, mas você pretende se casar, isso em entrevista de emprego, isso para argumento de demissão, isso para você não é dedicado o suficiente, e esses aspectos vêm um pouco mascarados, então talvez a gente tenha Sem falar no ganhado. assédio, né, Paula? Pois é, talvez a gente tenha ganhado um espaço no mercado de trabalho, a possibilidade de trabalhar, mas talvez isso não seja um ganho, talvez isso seja um aspecto do patriarcado que compreendeu que pode ser muito mais interessante para um homem que a mulher contribua financeiramente dentro de casa. Eu não sei, para mim me veio um pouco essa sensação de a gente achou que estava lutando por um direito, o direito de poder ter um trabalho com significado, com sentido, e isso é legal, e isso é bacana, eu não estou condenando o trabalho feminino, mas vem com contraponto dos homens, aspas, permitindo que a mulher tome esse espaço, porque isso tira deles a responsabilidade de estar naquele lugar de prover também. E aí isso gera a questão muito maior da alienação parental, porque quando você tinha o Código Civil antigo, quando você pensa nos relacionamentos de antigamente, uma mulher divorciada deveria ter, né, seus filhos arcados pelo marido, ele deveria pagar uma quantia para ela muito além do que seria só uma pensão alimentícia, e hoje isso já não é uma realidade. Existem homens com pleitos de que mulheres arquem com a vida dos filhos. Então, a gente vê uma subversão Até com a vida do valor. deles, né? Eles recebem também pensão alimentícia, lembra? Exato, então existe uma subversão do valor aqui atrelado ao trabalho. E a gente não pode esquecer que é um fato ainda de que mais de 80% das casas ainda são comandadas por mulheres. Então as mulheres têm a dupla jornada de trabalho, que é o cuidar da casa, cuidar dos filhos e ainda trabalhar num trabalho remunerado fora de casa. Porque não é porque o trabalho doméstico não é remunerado que ele não é trabalho, né? Vamos lembrar disso. Com certeza. Lembrando que o salário da mulher ainda é mais baixo que o do homem, né? Em muitos lugares. Fala, Flauzinha, amor, louríssima, Então, maravilhosa. obrigada, Ive. Você também é maravilhosa, linda, poderosa. Então, eu tava vendo ontem uma notícia, eu não sei se vocês viram, da atriz Ingrid Guimarães, vocês chegaram a ver? Eu vi, fiquei Gente, que indignada. coisa, eu fiquei chocada, chocada. Eu vou dar um resuminho aqui. Ela estava viajando, acho que de Nova York para o Brasil, Isso, e aí ela estava lá, são três categorias esse voo. Então tem a executiva, acho que é econômica premium e a econômica. Do nada ela estava na econômica premium. Ela foi convidada a ir para a econômica. Aí ela falou, mas por que eu? Ele falou, você foi escolhida para ir para a econômica porque teve uma cadeira da executiva que quebrou e o passageiro tem que vir para prêmio e você foi a escolhida. Ela falou, mas nossa, mas por quê? E ela foi questionando, questionando e colocaram todo mundo do voo contra ela porque ela estava atrasando o voo. Enfim, foi ela disse que não ia sair porque ela tinha pago por aquilo, era um direito tinha dela, né? pago, ela bateu, né? Falou, não, eu vou ficar, vou ficar. Resumindo a história, ela foi para a econômica, recebeu acho que US$ 300 pela diferença, e aí, Mas o motivo é que deixou todo mundo revoltado. isso, Conta o motivo. isso. Aí deu uma luz na Ingrid de perguntar para o funcionário.
Qual é o critério de escolha? Se tem tantas pessoas ali, né, na econômica prêmio, qual foi o critério para me escolher? Aí ele ficou. Blá, 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 blá. Enfim, vamos resumir. Ela estava sozinha. Eu, como uma mulher divorciada, fiquei bem esperta Mulher com viajando isso. sozinha. Eu fiquei Mulher irritadíssima. viajando sozinha é uma presa fácil. Como eu vou questionar um homem? Como eu vou chegar num homem e falar assim: você vai para a econômica, tá bom? Vai lá para a econômica. Por que não? Por que que foi a Ingrid que estava viajando sozinha? Então, eu fiquei bem sensibilizada com isso, com quanto de respeito que se entrega a uma mulher quando ela está sozinha. Não, o quanto valida ter um homem do lado. Quanto que te, né, te dá a sociedade vê você como com mais respeito. Não, com aquela ali eu não posso mexer, mas não vou mexer porque ela né, ela merece uma cidadã que pagou, né? Ou seja, o quanto que a gente, qual o valor do respeito que a gente tem quando a gente está acompanhado ou não, né? Então, isso a gente precisa estar quando a Ivy perguntou, né, o quanto que a gente avançou, essas coisas me assustam. Eu sei que a gente avançou em muitas coisas, a gente Uhum. pode ir e vir, né? Como a Bárbara falou, antigamente tinha que pedir autorização, de repente, se ele deixasse você lá fora, você ia ficar, você não voltava, não. Mas o quanto temos que avançar? A gente já avançou. É, a misoginia nossa de cada dia, né? Eu acho que isso daí é um papo para outro podcast também, porque é isso, né? Exatamente. Então, olhar para essa misoginia, existe muita. Então, são coisas que a gente vê no dia a dia, nas notícias, no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida, o quanto a gente pode avançar ainda, quanto que é importante estar olhando, e essa conscientização em termos de história, em termos de conquista, o que conquistamos, e valorizar, que muitas vezes eu vejo um preconceito contra, né, essa luta, esse ir, né, das mulheres, isso daí é exagero, sabe? Então, eu acho que temos que avançar bastante, já avançamos, já teve muitas conquistas, mas ainda temos muito para galgar. A Paula falou desse aspecto das tarefas domésticas, que elas são algo que está no nosso dia a dia, elas precisam ser feitas, elas são dinâmicas, a nossa casa ela é viva, ela pulsa, né? Ela pulsa. E essa pulsão, esse movimento da casa, né, que eu falo que é um trabalho eterno, não acaba, né? Eu acho que tem que ser dividido, tem que ser compartilhado, né, com todos. Enfim, eu vejo que ainda cai muito sobre a mulher. Enfim, temos aí bastante caminhos ainda Muito para material. percorrer. A gente ainda tem tempo falando Tem nisso? mais um Porque pouquinho, o papo tá tão legal, né? Que né? Tá bom, vai se né? Tá estendendo, porque a bom. gente vai, pega o fio aí, ó, joga para o outro e assim a gente vai Então, embora. olha só que curioso, a Flau falou da questão do compartilhamento do trabalho doméstico, e isso é uma realidade. E aí fica o nosso alerta para homens. Você não está ajudando na tarefa de casa, você está fazendo a sua parte, você reside naquele ambiente também, tá? Porque quando você fala que você está ajudando, dá aquela sensação de que você está fazendo um favor, que você está saindo do seu caminho para, né? Porque eu sou um bom samaritano. Você não é um bom samaritano, você está fazendo sua função. É tipo, eu vou te ajudar hoje, eu vou pegar o fulaninho na escola É, para você, como se não poder fosse fazer filho outras. dele. Exato. Então, não vem desse lugar de favor. Quantas mulheres, isso até hoje, isso talvez vocês tenham vivido, recebem a crítica de outras mulheres que entram na sua casa e falam: Nossa, essa casa tá bagunçada, hein? Mas você não arruma? Agora, alguém chegou pro marido de alguém, pro filho de alguém e falou: Nossa, mas você não arrumou a casa, você não lavou louça? Por que que sua pia tá cheia? Alguém faz isso? Porque eu realmente nunca vi.
Sempre essa responsabilidade é implicada na mulher. Se a sua casa está mal arrumada, logo a responsabilidade é sua. Não interessa se você teve uma semana difícil, se você está fazendo mestrado, se você trabalha o dia inteiro, se você cuidou dos filhos, se você acordou de madrugada. Não importa o que você está fazendo, a culpa invariavelmente vai cair em cima de você. Existe essa responsabilização subliminar que paira assim o século, né? Amor, Impressionante mas é como. bíblico. A mulher edifica o lar. Ai, Ai, meu ai. Deus. Ai, ai. É, As pessoas é bíblico. precisam passar a ler simbolicamente as coisas, mas mais do que isso, eu acho que existe aqui quando a gente pensa em Jung, e vale a gente pensar a mulher dentro de Jung também, a gente pensa no inconsciente coletivo, que é um ambiente em rede. Então, o que que a gente comunica para as nossas crianças quando a gente faz esse tipo de distinção? Ai, tudo bem que o menino não colocou a roupa dentro do cesto de roupa suja, mas não tá tudo bem uma adolescente não saber fazer um trabalho doméstico. O que que a gente está Sua mãe não te comunicando quando a ensinou gente nada, fala isso? minha filha. Exato. O que que a gente comunica quando a gente faz isso, né? Quando a gente não cria essa coparticipação dentro de casa, quando, sabe, quando o parceiro não tira o lixo, quando isso vira responsabilidade sobre o feminino suprimido. E aí acho que para a gente ir finalizando, acho que cabe a gente mencionar que historicamente, mitologicamente, partindo da premissa que o Jung foi suíço e viveu no século passado, não perdamos isso de vista, O e um espírito da grande, época dele era esse, né? exato, um grande mitólogo, estudante de literatura, ele traz para a mitologia aspectos, quer dizer, ele traz para a psicologia aspectos da mitologia, e vale a gente mencionar a quantidade de vezes que mulheres foram enlouquecidas, histéricas, dentro do universo da mitologia, e muitas vezes sacerdotisas, ou seja, mulheres ocupando um cargo de intuição do feminino, né, atribuído a essa energia feminina, e que foram enlouquecidas. Eu fico com aquela ideia do complexo de Cassandra, né, que a gente chama vulgarmente de complexo de Cassandra. Cassandra era uma mulher dentro da mitologia grega, ela foi escolhida por Apolo para ser sua sacerdotisa e ela foi punida pelas suas infrações. Não vou entrar especificamente no mérito, quem quiser dar uma olhada lá, mas ela foi punida com visões catastróficas de futuro que ela teria e ela ia ser desacreditada. Então ela enlouqueceu porque ela é o feminino desacreditado, o intuitivo reprimido. E quando isso é verdade todos os dias, né? Porque uma mulher que sofre assédio, quando ela reporta, a primeira coisa que vão dizer para ela é: Você tem certeza? Mas você não está Que roupa você estava exagerando? usando? O que que você estava usando, né? Então a gente precisa pensar que o estupro começa nesse lugar. O estupro não começa com violação sexual. O estupro começa com com esse descrédito ao relato do feminino. Começa por aí, juridicamente falando. E, curiosamente, não tão curiosamente assim, o 8 de março esse ano caiu muito próximo ao carnaval. E a quantidade de violações ao corpo feminino e a sexualização do feminino durante o período do carnaval, né? Acho que essa é uma consideração importante da gente fazer. Pensar que Dia da Mulher não é só no dia 8, não, não é para ganhar bombom, gente, é para pensar É, todos os dia, dias em dia, como a de, gente dia de trata mulher é todo isso. dia, né? Pois É, é, é. é uma reflexão interessante. Mas você falou uma coisa interessante, só rapidinho contextualizando, a questão da mulher histérica, né? Que isso vem lá de Freud, quando a questão da histeria, que é ligada ao útero, dizia que eram mulheres que não estavam sendo satisfeitas sexualmente. Então a mulher ficava histérica, né? E vem essa história da histeria nesse sentido. A gente não conseguiu, não tivemos tempo para falar aqui da revolução sexual, mas é algo que a gente pode marcar um outro podcast. Mas a revolução sexual, né? Eu posso falar um pouquinho desse ganho, né? Só contextualizando também, esse ganho que a mulher teve quando ela se descobriu, né? Detentora do seu próprio prazer, né?
E isso ainda está reverberando muito hoje, graças a Deus, e a gente tem falado muito mais sobre sexualidade também a partir de 1960 e a partir também, gente, do advento da AIDS. Infelizmente, a gente começou a falar sobre sexualidade. E a gente sabe que né, nós sexólogos, eu sou da área da sexualidade também, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar sobre sexualidade, porque sexualidade é a sombra do indivíduo e que ele vai ter que entrar em contato com isso para a individuação, né? Mas aí a gente marca um outro podcast e a gente entra nessa história, que eu acho que o público vai gostar muito, mas sobre a mulher, assim, e agora, Jung, a gente teve realmente muitos ganhos? Eu poderia dizer que sim, mas que essa caminhada é só o começo, a gente está só iniciando. É isso, já Continua, queria com Ive. isso já me despedir, porque a gente já tá finalizando. E assim, gente, segue o podcast, porque a gente ainda vai ter assuntos maravilhosos a partir desse. Falou? Maravilha, Ive. E é um convite, né, para a gente conversar um pouquinho sobre, nesse mês aí, sobre a sexualidade da mulher. Eu acho que é um tema bem legal. Meninas, adorei conversar sobre esse assunto tão importante, né? Que a gente tem essa vivência todos os dias, a todo momento, e a gente sabe na própria pele como que é ser mulher. Obrigada, beijo. Eu vou finalizar com uma frase do Mark Twain, Mark Twain, não sei, Twain. Twain, Ele, né? pronto, é ele. É, é ele mesmo. Que eu divulguei lá no Dia Internacional das Mulheres, que eu acho que isso daí é para todas nós, de vez em quando, sabe? Ter na parede, assim. Mantenha-se afastado das pessoas que tentam depreciar sua ambição. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você sentir que você também pode se tornar grande. E é isso. Nosso espaço está aí, a gente tem que sentar no nosso banquinho. Gente, muito obrigada aos nossos ouvintes, a participação dessas mulheres fantásticas. É sempre um prazer conviver com vocês, trocar com vocês. Esse podcast tem muita história para contar e a gente tem muitos relatos, não só do feminino, mas também para olhar para o masculino tóxico. A gente pode fazer postagens sobre isso para que nossos ouvintes homens também se sintam ouvidos, porque a ideia desse podcast é divulgar de forma informativa a psicologia junguiana e debater temas da sociedade moderna necessários para a nossa evolução. Então, hoje a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a todos pela presença, por sempre acompanhar a gente e até o próximo episódio.